Olá, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Tu Podcast. Eu, Graziele Correia e Jade Eberhard. Jadna Eberhard. Eu acertei. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas antes disso, segue a gente lá nas redes sociais. A gente tá no TikTok, Facebook, Instagram, que mais? Spotify e YouTube. Todas as redes é só buscar por Tu Podcast, a não ser no Instagram, que a gente tá lá com tu_pod_cast. Isso aí. Jade. Te inscreve no nosso canal, por favor, deixa o teu like e lembra de compartilhar para todo mundo, para todas as mulheres, hein? Ai, Jade, desculpa te cortar, antes de começar, semana passada a gente comemorou aqui as visualizações que a gente teve, no Insta, mas acho que foi no final da semana, né, também a gente viu os números do TikTok e a gente tá super feliz. Bombando! Nossa, gente, tem vídeo que também, só alguns cortes. Sim, claro. Só alguns, tipo, tem um corte com 40 mil visualizações. Né? Os nossos números estão ótimos para quem tá só começando. Isso aqui é só o começo, gurias, do Tu Podcast, porque a gente pode tudo. E eu tenho que apresentar... vamos falar do patrocinador. Exatamente, aí, ó. A patrocinadora, que é a Jade Semijoias, te ajudando a brilhar ainda mais com acessórios, com joias, com semijoias lindíssimas, gurias. Acessem o QR Code que tá aqui na tela, tu pode printar a tua tela, ou se tu tá assistindo pela TV, é só apontar a câmera do teu celular para a tela, que tu já vai entrar em contato com a Jade Semijoias, tá bem? Pra vocês terem ideia do que é a Jade Semijoias, dá uma olhadinha aqui no pescoço da Jade, isso, no beleza. brinco. Eu também tô, né? Toda linda, Aqui, maravilhosa, Jade. Isso aí. Todas lindas. Cheia de pulseiras, como sempre, né? Então, meninas, hoje a nossa convidada é mais uma mulher muito especial, cheia de histórias para nos contar, cheia de superações. Eu fui dar uma estudada na convidada hoje e eu li um post e eu já comecei a chorar. Não foi hoje, mentira. Foi ontem na academia. Eu tava no meio do meu treino e entre uma série e outra eu peguei o celular e fui ler. Eu chorei na academia. Ai, meu Deus! Cadê o lencinho? Tu pegou? Peguei o lencinho. Então tá. Eu não vou ler. Eu pensei, eu vou ler pras meninas lá. Mas não, eu não vou ler. Não vou fazer isso, senão eu vou chorar de novo. Então, eu quero que seja muito bem-vinda a Aline, conhecida nas redes sociais como Mãe Crespa, uma mulher incrível, seja influenciadora, né, que eu te comentei, e ela também é formada em magistério, né? Tu me corrige, Aline. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Eu que agradeço, adorei o convite. Boa noite e bora conversar. Isso aí. Primeiro, quando a gente estava conversando na recepção, eu falei, hoje tu é só influenciadora, gente, a trabalheira que é ser influenciadora. 24 horas por dia. 24 7 horas por registrando, semana. Não tem horário. toda a vida. E mãe de 5. Não, Isso? 4. 4. Olha, Já achei mais um. Mãe de 4 filhos. 4. Não é uma vida... Realmente. É corrido, né? É bem corrido. Por exemplo, hoje, né? Todas as oportunidades que eu vejo, eu tô gravando pra criar algum conteúdo, né? Então, hoje eu gravei toda a minha hidratação do cabelo, eu gravei montando a lancheira do meu filho. Então, fiz vários vídeos ali durante a manhã, né? O tempo inteiro com o celular, a gente não tem horário, né? Pois é, né? A gente tem que ficar com a antena sempre ligada, né? A pessoa que trabalha com rede social tem que estar sempre assim, tem que ver oportunidade em tudo para gravar, né? Exato. Não descansa um segundo e tem gente que acha que é só fazer um videozinho, né? Sim. E eu noto que os teus vídeos, os teus stories ali são maravilhosos porque tu grava, é muito vida real, né? Tipo, tu tá contando um negócio, daqui a pouco, não, mãe, teu filho, hoje aconteceu isso. E tipo assim, daqui a pouco ele vai ter que ir pra escola. Não, ele né? Sim. E tipo, e tu grava ali a tua vida, o teu dia a dia, realmente, né? Sim. Muito, muito, muito real. E é muito... Não é fácil. Eu não sei quando que tu decidiu, que te fez decidir, né, trabalhar em casa, ficar com os teus filhos. Não sei se aconteceu algum evento que fez que tu tomasse essa decisão. Então, eu sou formada como professora, né? E quando eu me tornei mãe pela primeira vez,
Eu tinha 19 anos, eu morava com os meus pais e foi bem quando eu tava terminando já. Eu tava esperando a formatura, na verdade, do magistério, já tinha terminado tudo, tava só aguardando a formatura. No dia da minha formatura eu tava com uma base de uma barriga. E eu sempre trabalhei, né? Nunca parei de trabalhar. E quando a Laura tinha 6 meses, eu entrei na faculdade, né, de pedagogia, porque eu queria, até então, continuar, né, a minha carreira como professora. E eu trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite, e ela ficava com os meus pais, né, e com as minhas irmãs o dia inteiro. Eu praticamente só via ela nos finais de semana. E, claro, eu era muito jovem, eu não me preparei para ser mãe, até porque eu não queria ser mãe. Eu ia te perguntar isso. Né? Tu sonhava em ser mãe? Eu nunca sonhei em ser mãe. Nunca sonhei. Porque tem aquelas mulheres que sonham, né? Que nasceram pra isso, né? Que nasceram pra isso, que sonham, né, em casar, construir uma família. Eu não, né? Eu não tinha esse sonho. O sonho que eu tinha era de ser alguém na vida, eu queria estudar, ter uma carreira, ter uma profissão, né, ter a minha independência, era isso que eu queria. E tanto que eu descobri que estava grávida da Laura com 30 semanas. Isso é quantos meses? 8. 8 meses. Caraca, 8 Com meses. 8? Porque eu fiquei assim 2 meses grávida, né? Aí é uma gestação muito rápida. Porque eu descobri com 30 assim. Semanas e ela nasceu de 38. Que loucura. Pensa. Então, assim... Como é que tu descobriu? Foi algo que aconteceu quando eu vi, tô grávida. E como é que tu descobriu? Eu descobri porque eu tava com... Fazia assim 1 mês, mais ou menos, que eu tava com uma dor horrível aqui atrás, uma dor. E até tem um vídeo lá no meu Instagram contando um pouco de uma forma bem engraçada nessa história, porque eu falava, né, tô morrendo de dor, falava pra minha mãe, pra minha avó, e eu sentia, olha só, eu sentia a minha barriga tremer, eu sentia algo tremer. Ai, era a Laura já se mexendo. Eu sentia algo tremer. E eu não imaginava que eu tava grávida. E eu falava pra minha mãe e pra minha avó, tem uma coisa que tá tremendo na minha barriga. E a minha avó, eu acho que tu tá com vermes. Então tu vai ter que ir no médico, né? Vai ter que tomar algum remédio, porque tu, né, daqui a pouco te dá alguma coisa. E daí eu, né? Eu fiquei com aquilo ali, só que aquela dor aqui atrás não passava. Fui no médico. E a médica falou assim pra mim, eu acho que tu tá com uma pedra nos rins, né? Que tu não... Sério? Por isso que essa dor tá horrível, porque essa dor onde tu fala é nos rins. Então tu deve estar com uma pedra. Então vamos fazer uma ecografia agora pra ver quantas pedras são, se não precisa fazer cirurgia de emergência. Eu, tá. E eu sozinha, né? Porque eu saí do meu serviço e fui lá no médico, sozinha. Fiquei tomando água pra poder fazer a ecografia dos rins. Tô deitada fazendo ecografia e daí, claro, eu tinha 19 anos, né? Que me olhava, dava pra ver que eu era uma guria nova. Jovem, E daí, o cara que tava fazendo a ecografia, quantos tu tem? Deu assim, 19. Tá sozinha aqui? Eu, sim. Ele, eu descobri o que tu tem. E eu me apavorei, né? Eu pensei assim, o quê? O que eu tenho? E daí ele, tu tá grávida. E eu, o quê? Ele, peraí que eu vou colocar pra te escutar. E colocou o coração já pra tava me batendo a escutar. 1000, né? Meu Deus, Tá, mas nesses 8 Que meses susto. não passou em nenhum momento pela tua cabeça que Em poderia... nenhum momento. Tanto que assim, eu fiquei larga, né? E eu achando que tava engordando, entrei até na academia. Gente, eu conheço histórias assim. Entrei até na academia. Tá. E a minha menstruação normal, sabe? Isso que é doido, né? Tipo, normal. E daí Porque eu... a primeira coisa que a mulher, né, se atrasa, Sim. daí tu ainda desconfia mais. E daí eu... Fiquei eu... Sabe quando não cai a tua ficha? Aham. Tipo, não caiu a minha ficha. E daí eu voltei na médica, ela... Meu Deus, como que eu não vi que tu tava grávida? E ela olhou a ecografia. Por essa ecografia, eu acho que tu tá com uns 3, 4 meses. Porque tá bem grande. Ela falou assim. Deu,
me encaminhou pra fazer o pré-natal e tudo mais. Fui pra casa, né? Como é que foi contar pra mãe? Eu fui primeiro na minha avó, né? Ah. Daí contei pra minha avó, vó, tem uma coisa de falar, ela o quê? Eu tô grávida. E ela ficou super feliz, né? E eu ali parada, e ela super feliz, já falou pra tua mãe, eu assim, não. E ela, chama lá tua tia, falou pros meus primos ir lá buscar minha mãe. E a primeira coisa que a minha mãe, quando me viu, falou assim, quem é o pai? E daí, como é que eu ia saber quem era o pai se eu não tinha nem namorado? Na época, entendeu? Eu não tinha namorado, não tava com ninguém. E eu falei, não sei. Não, e ali ela tinha te dito que era 4 semanas. Sim. Né? Tipo, 4 meses. 4 meses. E eu disse, eu não sei. E daí ela, como tu não sabe, né? E daí, no fim, eu comecei pré-natal. E daí, quando a médica, no dia da ecografia, né? E minha mãe foi comigo, daí... E minha mãe olhou assim, minha mãe falou, nossa, mas tá bem grande, né, essa criança? E daí a médica, sim, né, porque já vai nascer. E daí minha mãe, como assim já vai nascer? Sim, ela tá com 30 semanas. Sim. E daí eu... Só foi esse apavorando mais. E daí eu... Não, né, não, isso não tá acontecendo comigo. E daí minha mãe, Aline, como assim, Aline? E eu, ai, mãe, não sei. E daí, né, no fim, fui lá, né, voltar no tempo. E daí o pai da Laura, ele mora lá em São Paulo. Eu lembro que tu contou isso no teu Instagram, né? Que foi numa viagem. Isso, fui engravidei, né, numa viagem, enfim. E daí ela nasceu, e quando ela nasceu foi quando que caiu a minha ficha, né? Porque até então não tinha caído a minha ficha. E quando ela nasceu, que eu vi que ali tinha uma criança dependendo de mim 24 horas, né? Pra tudo. Que pra se alimentar era somente através de mim, a minha vida mudou, assim, muito, sabe? Virou completamente. Super rápido, né? Muito rápido. E daí ali foi que onde caiu a minha ficha, né? E eu escutei muitas coisas quando eu engravidei pela primeira vez, né? E eu tinha aquele sentimento que eu tava decepcionando, sabe? Os meus pais, que eu tava decepcionando a minha família, porque... o que eles queriam pra mim, que eu estudasse e tudo mais, né? Eu tivesse a minha vida. E eu tava ali ainda morando na casa deles. E eu tinha na minha cabeça que eu e a Laura, nós não éramos uma família, né? Porque pra mim, naquela época, eu imaginava que família tinha que ser a mãe, o pai, os filhos. Então, não pensava assim, né? Que eu e ela, nós éramos uma família. Então, claro que hoje eu penso assim de uma forma totalmente diferente, né? E vejo que o quanto eu errei, assim, também, né? Por ter esse pensamento. Mas, claro, eu era muito jovem, né? Exato, não é um A Laura erro, tem né? quantos Tu tava anos hoje? aprendendo. Hoje já tem 13. É uma mocinha, né? Vai fazer 14 anos esse ano. Uma mocinha. Então... Daí, claro, né? Eu era muito jovem. Exato. Não foi um erro. Era o que não tu sabia, né? Exatamente. As informações que tu tinha, o conhecimento que tu tinha, né? Não Sim. tinha muito como sair daí. Tu tava aprendendo tudo junto, né? Nós não somos mães. Não somos mães. Né? Mas somos filhas, Exato. né? Sim. E de mulheres também. A minha mãe foi um susto quando eu me teve. Porque, tipo assim, ela não ia mais ter filhos, entendeu? Sim. Ela teve minha irmã. Sim. Teve, tipo, uma preparação aí e engravidou, entendeu? E aí veio eu, assim, né? Ela queria um menino. Ela queria um menino, mas aí veio a Jade. Sim. Né? Falar em mães, a minha mãe hoje tá aqui no Ih, estúdio. uma Ela veio. querida. Mãe da Grazi é uma querida. Beijo. Yara. Já fez foto, gente. A Jade Já trolei ela. Já trollou ela, depois vocês vão ver que a Jade não perdoa nem minha mãe. Não perdoa. Mas aí, Aline, tá. Não sonhava em ser mãe, né? Aí veio a Laura. E depois da Laura, despertou esse desejo, né? Nasceu a ter mãe. os Não, outros. disse que nasce a mãe junto. Então, Como é que foi assim? Eu sempre tinha aquele sentimento que eu precisava ter a minha família, né? Então, né, conheci o meu ex-marido e também fizemos assim tudo muito, muito rápido. A gente namorou, noivou e fomos morar junto. Eu tinha 23 anos nessa época e quando, né, a gente foi morar junto,
tudo mais, eu fiquei com aquele sentimento que eu queria ser mãe novamente, né? Eu queria. Eu quero ter mais um filho. E eu quis ter, né? Que foi o Vicente. E daí engravidei, tanto que eu descobri que eu tava grávida com 1 semana. Queria muito. Porque daí tu tava controlando. Sim, eu descobri assim com 1 semana que eu tava grávida do Vicente. Então, eu vivi todas as fases, né? Da gravidez, toda a preparação, arrumei quartinho e tudo mais. Então, eu sempre falo que a Laura é a minha surpresa e o Vicente é o meu planejado, assim, porque eu queria muito. E a Laura tinha 5 anos quando o Vicente nasceu. E foi bem tranquilo, assim, sabe? Foi bem tranquilo. Mas também foi quando o Vicente nasceu que eu senti o peso da maternidade. Né? Foi diferente. Porque quando a Laura nasceu, eu morava com os meus pais. Então, eu não tinha responsabilidade de fazer comida, de limpar a casa, né? De administrar uma casa. Eu não tinha essa responsabilidade, né? A minha única responsabilidade era com a Laura. Então, quando o Vicente nasceu, eu já não morava mais com os meus pais. Então, eu não tinha mais aquela rede de apoio 24 horas, né? Como foi com a Laura. Então, eu senti muita diferença nisso. E ainda mais que a Laura era pequena também, sim, né? Sim, Exato. exatamente. Aí era tudo contigo. Não é muito diferente. Quando eu tive que voltar, né, da licença maternidade, voltei a trabalhar, minha mãe me ajudou muito, porque ela cuidava do Vicente pra mim. Então, eu trabalhava super perto, assim, da casa dela. Então, no meu intervalo, eu ia lá, amamentava ele e tudo mais. Então, foi bem tranquilo essa questão, assim, né? Mas, no primeiro inverno que teve, ele ficou doente, assim, né? E foi ficando doente. E, por consequência, obviamente, eu faltei muitas vezes ao trabalho. Então, a gente sabe que tem um certo preconceito, assim, né? Com as mulheres que são mães dentro das empresas. Sim. Isso que eu trabalhava numa escola, né? Então. Que lidar com crianças, né? Que sabe a realidade de como é, né? É um lugar que deveria ser acolhedor, né? Exatamente. E daí teve um dia que eu precisava levar o Vicente numa consulta, porque ele tava com febre já assim a semana inteira. E era um diretor homem, né? E ele falou pra mim assim, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, né? Que ele falou assim pra mim, eu não entendo essas mulheres de hoje em dia. Lutam tanto por direitos iguais, mas na hora de levar o filho no médico tem que ser a mãe, não pode ser o pai. Ai, que abuso. Sabe? E daí aquilo assim, me deixou assim, sabe? Furiosa. Daí eu... fui, levei meu filho no médico e tudo mais. Daí eu fiquei assim, quando o Vicente tinha 1 ano e meio. E daí resolvi sair da escola. E ali eu decidi assim, bom, eu acho que eu preciso ter um dinheiro, né? Preciso ter uma renda, né? Porque eu sempre trabalhei, né? Desde os meus 16 anos. Então eu tava acostumada a ter o meu dinheiro. Então eu comecei a empreender. Né, eu fiz um curso de doces e comecei a fazer doces para festa. E a minha mãe, ela é confeiteira também, né, mas ela faz mais bolos e tudo mais. E eu comecei a fazer os doces. E daí a minha irmã engravidou e ia ter um chá de fralda da minha irmã e ela queria uma decoração. E daí deixa que eu faço. Eu fui lá, aluguei as coisas, montei a decoração, ficou lindo, assim, sabe? Todo mundo, por que tu não faz? Por que tu não faz? Comecei a fazer decoração de festas. E fazendo as decorações de festas, e ali eu conseguia, né, tirar um dinheiro. Só que, claro, eu comecei a fazer tudo isso, mas eu não tinha um planejamento, sabe? Eu não me planejei para isso. Então, no mesmo momento que eu recebia dinheiro, né, eu usava aquele dinheiro, eu não tinha digamos que assim, uma educação financeira, sabe? Eu não conseguia me planejar muito bem. Abri um salão de festas também, né? Fiquei acho que 1 ano, mais ou menos, com o salão de festas. E daí depois não quis mais, porque estava me dando muito prejuízo. E nisso, meu relacionamento começou a se desgastar, né? Começou a se desgastar.
E eu tava já pensando em me separar, assim, nessa época. E descobri que eu tava grávida do Joaquim. E daí sabe quando tu pensa assim, como que eu vou ser mãe de 3 crianças, né? Isso tu tinha quantos anos daí já? Eu tinha 26 quando eu engravidei do Joaquim. E daí nossa, como é que eu vou, né? Ser mãe de 3 crianças, né? O que vão falar? Eu sempre pensava assim, ó, o que vão falar de mim? Eu não pensava muito em mim, sabe? Eu pensava nos outros. O que vão falar de mim? O que vão falar? O que minha mãe vai dizer? Tanto que eu demorei muito tempo pra contar que eu tava grávida. E eu fiquei com vergonha, assim, de falar. Eu demorei, assim, um tempão pra falar. Eu fui contar, assim, eu tava com uns 3 meses já. Que eu contei que eu tava grávida. Pros teus pais? Isso. E daí nisso, o Joaquim nasceu. Mas sabe quando tu percebe que tu tá entrando, assim, num buraco, mas tu não consegue reagir, sabe? Sair daquilo ali. E eu sempre continuei, né? Fazendo os meus doces, fazendo as decorações, sempre me virando como dava. E quando o Joaquim tinha 1 ano, eu decidi que eu ia voltar a trabalhar em escolas, né? E daí voltei a trabalhar. Só que foi muito difícil, né? Mais do que eu poderia imaginar, porque eu pensei assim, vai ser fácil, né? Vou trabalhar ali das 8 da manhã, 6 da tarde, vai ser fácil, né? Só que não, né? Só que não é. Só que não, porque eram 3 crianças já. E um bebê? Sim, e um fica doente, o outro fica doente, sabe? É uma correria. E tu conseguir encaixar horários pra ver quem vai pegar na escola, quem vai pegar na creche. Foi bem complicado. E daí eu fiquei, assim, acho que uns 6 meses e tive que sair, sabe? E daí voltei. Isso tu voltou pra mesma escola que tu trabalhava antes? Não, pra outra escola. E daí continuei, né, tentando, que nem eu falo, tentando empreender. E nisso também me separei, né? E foi onde eu, digamos que assim, tive a coragem de me separar. E eu achei que ali eu iria me separar, que era definitivo. Mas daí, minha família me desencorajou, digamos assim, né? Porque daí minha mãe falava assim, porque esses guris pequenos, porque eles precisam crescer com um pai, que não sei o quê, porque tu nem trabalha, como é que tu vai fazer? E daí eu fiquei, tá bom. Daí voltei, sabe? Daí voltei. E eu tava decidindo, bom, né? Eu preciso me cuidar ao máximo, porque Deus livre fica grávida novamente. E daí, quando eu descobri que tava grávida da Antônia, eu pensei assim, não, foi muita burrice minha. Eu sempre falo isso, né? A Antônia foi assim, ó, eu ratei legal. Porque eu tomava um certo anticoncepcional, só que era bem difícil de achar na farmácia. E daí eu tava procurando, não achava. E daí a farmacêutica, né? Na farmácia disse pra mim, olha, esse aí tá em falta, né? Tá bem difícil mesmo de achar, mas tu pode tomar outro que seja com a mesma fórmula, né? Que seja tudo igual, só que com um nome diferente. Daí eu, tem certeza dela? Sim. Eu, comprei, né? Comecei a tomar. E só que, obviamente, eu deveria ter me cuidado, né? E não, né? Tu tava tranquila porque tu achou que tava se cuidando também, né? Quando a gente troca, tem e que cuidar, daí realmente. Eu viajei, sabe? Daí demorou, acho que assim, Confiou na farmacêutica. Uns 2 meses depois, eu tô grávida. E daí eu fiz exame, sim, tava grávida. Quanto tempo a Antônia tem diferença do Joaquim? São 2 anos, 2 anos e pouquinho. Ela tá com quantos anos agora? Ela tem 13 e ele fez 6. Bebê. Ela vai fazer 4, né? Eles têm 2 anos e pouquinho. É bonitinha essa fase desses 3 anos, eu acho um amor. E daí bom, né? Daí, quando eu descobri que tava grávida da Antônia, e foi bem numa época que eu pensei assim, não, agora eu vou voltar pro mercado de trabalho, vou voltar a trabalhar em escola. Não, né? Quem que ia me contratar grávida? Sim, claro.
Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu comentou ali da parte do empreendedorismo, que tu diz, eu não tinha um planejamento e tal. O que tu acha que tu não tinha um planejamento financeiro, assim? Tu acha Sim. que tu não conseguia organizar essa parte para conseguir fazer os teus negócios andarem naquela época, assim? Exatamente, porque eu não sabia, vou separar dinheiro pra tal coisa e esse dinheiro é meu. Não. Era tudo Misturava misturado, tudo. entendeu? Tudo misturado. Então, se eu precisava comprar comida, eu iria usar o dinheiro que eu tinha ali. Sim, no teu caixa ali da tua empresa. Tu fazia Entendeu? tudo junto e misturado. Então, não... Por isso, eu não tinha esse planejamento, sabe? Sim. Nem um pouco. E também não tinha uma educação financeira nessa Sim, época. Claro. É uma grande falha, né? A gente Pois não ter isso Sim. nas escolas. Não, isso agora. deveria ser na escola, né? Exato. Exatamente. Porque assim, ó, na pandemia, muitas mulheres começaram a empreender. Sim. Né? Que nem a gente estava comentando ali, muitas Sim. mães que tiveram que voltar, que ficaram desempregadas, o número de desempregado aumentou. Tiveram que fazer alguma coisa, né? Tiveram que se virar. E eu noto que essa parte financeira, assim, é o que mais as pessoas têm dificuldade, gurias, na parte de empreender. né? Com certeza. Tinha que ter um cuidado maior, a gente Sim. tinha que ter um estudo maior para isso. E Uma atenção. porque assim, eu fiz, né, um curso de educação financeira, foi ano passado, assim, que, nossa, me ajudou muito, sabe? Ajuda muito, abre a Ajuda cabeça, Ai, né? não, gurias, muito. porque eu vou ser sincera, eu não sei fazer cálculo nenhum, assim, eu sou muito ruim de matemática. Penso eu, os professores de matemática agora vão querer me matar. Mas a gente tem várias. Eu lembro assim, fórmula de Bhaskara, por exemplo. Eu acredito que ele tem serventia para alguém, né, na vida. Com Lógico certeza, que tem. Para alguns profissionais tem. Tem, sim. Mas, a Mas maioria- dava para incluir Com certeza. uma não é cadeira, né? Poderia incluir Uma uma matéria. disciplina ali, uma Exato. matéria que Educação falasse sobre financeira, educação né? financeira. Mesmo que não fosse para empreender, mas para própria vida vida pessoal da gente, Sim, né? com certeza, porque, nossa, ajuda muito, né? Com certeza, Demais, as gurias. pessoas iam usar, enfim. Mas isso que tu comentou, que tu misturava o dinheiro, né? Isso é uma regra que todo mundo deveria seguir, que é dividir o dinheiro, e é o que todo mundo faz, misturar o dinheiro. Sim. Acho que o dinheiro da empresa é teu, né? Eu já ouvi falar, tu é uma mulher rica, tem uma empresa pobre, porque tu pega todo o dinheiro pra ti e a tua empresa fica sem dinheiro, tu esvazia a caixa. Exatamente. Então, isso é muito importante, né? A gente sim. tem que tomar muito cuidado. É a Aline. Tá, daí teve as quatro crianças. Não, daí descobri a gravidez da Antônia, né? Isso. Tá, E aí, finaliza ali, que daí eu aí vou te perguntar. tu tava casada na época daí. Sim. E aí? E foi aí que entrou o Instagram na minha vida. É isso que eu ia te perguntar, como é que o foi nesse Instagram momento. apareceu? Foi aí que o Instagram entrou na minha vida. Porque eu fiz a transição capilar, né? Eu alisava o cabelo, Eu vi essa história. né? Eu alisei por 10 anos, né? O meu cabelo. E daí decidi fazer a transição capilar, cortei bem curtinho. E comecei E eu só seguia influenciadoras que falavam, né? Sobre o cabelo crespo e tudo mais. E eu só olhava, sabe? Só rolava o feed. Nem postava nada, só olhava. Sim. E daí descobri a gravidez da Antônia. E eu entrei em depressão, né? Porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu tô grávida pela 4ª vez, eu vou ser mãe de 4 crianças. O que as pessoas vão falar de mim? Né? Já foi difícil falar do primeiro pros teus pais, né? Como é que foi da Antônia? Da Antônia eu só falei assim, tô grávida. Aí eu tô grávida, gente. Falei assim, tô grávida, sabe? Nem esperou os 3 meses. Eu peguei e falei assim, tô grávida. Da outra vez tu falou que ficou pensando o que os outros iam falar. Tu Da também Antônia, ficou sim, pensando. da Antônia também. Eu fiquei pensando, né? O que as pessoas vão falar de mim? Pra vocês terem uma noção que tem amigas minhas que não me viram grávida. Porque eu não saía de casa. Tá brincando. Não Te saía. privou de fazer as coisas saía. por conta disso. Não saía de casa. Não saía mesmo. Por medo assim, da... sabe? A Laura. Quando eu engravidei da Antônia, a Laura daí ficou na minha mãe, né? Porque daí não tinha. Tava bem ruim lá onde a gente morava. E ela ficou dormindo na minha mãe. E o Vicente e o Joaquim, eles iam pra escola, pra creche, e de manhã voltavam só ao final do dia, né? Então eu ficava sozinha em casa, não podia sair pra trabalhar porque eu tava grávida, ninguém ia me contratar. E eu fiquei ali parada, dentro de casa,
Às vezes, quando tinha alguma encomenda de doce, eu fazia. Às vezes, quando tinha uma decoração, eu fazia. E eu entrando naquele buraco, assim, sabe? E não tinha vergonha de sair pra rua. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu não falava o que eu sentia, né? Eu sempre, desde pequena, aprendi a escutar os meus pais, né? A minha avó. Escutar e não falar nada, sabe? Que nem eu falo, chorar pra dentro, chorar escondida. Então, eu não falava o que eu tava sentindo. Só que quando eu descobri que tava grávida da Antônia, porque assim, foi digamos que assim, uma bola de neve, sabe? Que foram coisas de anos que foi juntando, foi vindo, né? Porque quando eu descobri que tava grávida da Antônia, também foi onde eu percebi que o meu relacionamento era totalmente, assim, tóxico pra mim, né? Que não me fazia bem. E que eu tava naquele relacionamento só por causa das crianças. Sim. Sabe? E porque eu era totalmente dependente financeira e dependente emocionalmente dele. Então, eu tava me sentindo presa ali, né? Eu não sabia pra onde andar. Não sabia o que fazer. E daí eu criei uma conta no Instagram. E o nome era Mãe Crespa de Quarta Viagem, era o nome no início. E daí, tanto que meu primeiro post lá, eu tô me apresentando assim, né? Tipo, eu vou fazer um diário, já que eu não tenho ninguém, porque eu não tinha ninguém pra falar, né? Não tinha ninguém pra conversar. Porque nem com ele, assim, eu conversava, sabe? Sobre isso. Então, eu vou escrever, porque eu tenho muita facilidade de escrever textos, né? Muito bem. Foi por isso que eu chorei. Eu amo escrever textos, amo. E daí eu fiz lá o primeiro post me apresentando, né? E comecei a escrever. Né? Porque naquela época, há 4 anos atrás, não tinha Reels, né? Então, era foto mesmo. Exato. Então, eu começava a postar fotos, né? Escrevendo textos, falando o que eu tava sentindo. E era privado meu Instagram no início. E ele não era aberto, era privado. E eu comecei a seguir algumas influenciadoras que falavam, né? Sobre maternidade. E eu tava grávida já de 5 meses da Antônia. E teve um encontro de mães que eram todas influenciadoras, assim. E tinha que pagar R$ 35 o ingresso. Foi ali na Sojipa até, esse encontro. E daí eu olhei, assim, eu acho que eu vou ir. Daí consegui os R$ 35, comprei o ingresso. E, eu nunca mais vou esquecer daquele dia, né? Eu fui de carro de aplicativo, né? Eu tinha dinheiro pra ir de carro de aplicativo, mas não tinha pra me voltar. Daí meu pai me emprestou o tri dele pra mim voltar. E daí eu tava... E era noite, né? E eu cheia do medo, mas eu vou. Daí fui sozinha, não conhecia ninguém. Cheguei lá, aquele monte de mulher, tudo bonito, tudo chique. E daí eu peguei, né? Me sentei lá num cantinho e fiquei esperando, né? Daí começou as palestras e tudo mais, e elas falando. E ali foi onde acendeu a minha luz. Porque ali eu percebi que tudo aquilo que eu tava sentindo era normal. E que várias outras mulheres também passavam por aquilo ali, também sentiam aquilo. E foi ali que eu percebi que ser influenciadora era uma profissão. E que aquilo que eu já fazia poderia se tornar uma profissão. Então, eu fui embora, dali eu fui, sabe quando a tua cabeça começa a ferver de ideias, assim? Adoro. E eu fui pra casa e botei ali tirei do privado, né, meu Instagram. Já abriu, já no mesmo dia, já foi do... E outro detalhe, né? Eu não tinha um celular. Eu usava o celular do meu ex-marido. Eu só usava o celular à noite. Entendeu? Quando ele tava em casa. Eu usava o Instagram, porque eu não tinha um celular nessa época. E comecei mesmo assim. E daí eu, né, abri, daí vários amigas, né, viram que eu tinha feito o Instagram e começaram a me seguir. E daí comecei a escrever textos e tudo mais, e comecei a pesquisar, né, como é que
Porque, afinal, como é que se trabalha com o Instagram? Uhum. Né? Porque no começo a gente não Era sabia. mato, né? Eu não sabia o que tem que fazer, Aham. né? É só postar uma foto? É só escrever um texto? E daí comecei a pesquisar ali. Daí, não vou me esquecer, né? Consegui comprar um celular com R$ 275. Comprei um celular usado. E daí comecei, né? A pesquisar e a postar. E daí eu encontrei Eu fiz várias amizades virtuais, assim, né? E uma dessas minhas amigas me apresentou uma mentora, né? Que ela dava mentorias para ensinar a trabalhar com o Instagram. E daí eu fiz com ela essa mentoria. Paguei R$ 80 na época. E fiz essa mentoria com ela. E nisso tudo eu grávida da Antônia, né? Daí fiz a mentoria com ela. E foi onde abriu a minha mente, né? E onde, que nem eu falo, me deu a mão e mostrou o caminho pra onde que eu tinha que ir, né? E me ensinou, né? Que tinha que usar as hashtags e tudo mais. Bem assim, o básico, sabe? Que hoje é algo, tipo, que todo mundo sabe. Naquela época eu não sabia. Né? Até porque eu nem utilizava, assim, o Instagram. Então, eu comecei a criar conteúdo, né? Tá, e nessa tua trajetória, começou dessa forma, hoje tu tá em outro patamar, Sim. assim, né? Tu vive disso, né, exclusivamente. Quando é que tu viu, assim, opa, tá dando certo? Foi em 2019, quando eu fiz meu primeiro trabalho pago, né? Eu fiz um trabalho, foi numa plataforma, assim, de influenciadores, e eu recebi um e-mail, né, que eu tinha sido selecionada para fazer a campanha tal, e que eu ia receber R$ 1.200. E eu fiquei assim, nossa, eu não acredito que eu vou receber R$ 1.200 para fazer um trabalho no Instagram. Eu fiquei toda, sabe, eufórica. E daí fiz, né, o trabalho. Isso quanto tempo depois que tu começou? Foi 1 ano e pouquinho, assim. Foi rápido. Foi em 2019. E daí opa, né? E logo em seguida disso, eu conversei com uma amiga, que é a Dai, que ela fazia coração de festa. Porque o 1 aninho da Antônia, eu não tinha condições de fazer festa pra ela. E eu consegui fazer toda a festa da Antônia com parcerias que eu fiz no Instagram. Muito influenciadora. Sabe? Meu Deus. E a Dai era uma dessas, ela fez a decoração. E daí um dia eu fui na casa dela pra entregar o material. E a gente conversou assim, sabe? Uma conversa rápida. E ela falou assim pra mim: não, Aline, eu acho que tu tem muito potencial. Eu acho que tu tem que continuar, né, nesse caminho. Porque no começo a gente pensa em desistir muitas vezes, né? E eu pensei em desistir várias vezes, né? Pensava assim, não, isso não é pra mim, sabe? E ela assim, não, Aline, eu acho que tu tá no caminho, tu sabe que eu conheço várias influenciadoras, né? Já tô aí há muito tempo e tal. E tu é diferente, ela falou assim pra mim, tu é diferente de todas elas. Então, continua que vai dar certo. E tá. Só que, no início, eu mostrava mais aquela maternidade fofinha, bonitinha, sabe? Eu queria só mostrar a Antônia ali toda arrumadinha. Eu não mostrava a minha realidade. E só que eu percebi que aquela ali não era eu. Que eu tava querendo ser aceita, né, pelas pessoas. E que aquela ali não era eu. Que eu não tava mostrando quem era a Aline de verdade, sabe? Então, foi onde, em seguida, eu me separei, né? Veio a minha separação, que foi bem antes Foi assim, meses antes da pandemia. Eu me separei em janeiro e a pandemia foi em março. Né? Sim. E foi onde eu falo que foi a minha virada de chave, que eu me separei e eu falei assim, quer saber? Agora eu vou mostrar a minha realidade. E
eu fiz um curso, né? Na verdade, eu ganhei, tipo assim, uma bolsa, sabe? De um curso, porque tem mais isso, né? Muitas pessoas acham que influenciador não precisa estudar. Mas precisa estudar, sim. Muito, né? Precisa Tem que estar sempre estudar. atualizado. Exatamente. E eu fiz um curso que era de posicionamento digital. E foi onde eu aprendi, né? Sobre brand, sobre várias coisas. E eu ali eu vi, não, eu preciso me posicionar, né? Mostrar quem sou eu, porque Mãe Crespa é uma marca. Exato. Eu ia te Olha perguntar. só. Amei. Muito. Onde é que surgiu o nome Mãe Crespa? Que eu acho ótimo. Sim, porque eu fiz a transição capilar, né? Aham. E daí eu queria que fosse um nome que Diferenciado. fosse diferente, que fosse curto, porque eu aprendi isso também, que nomes curtos pega mais fácil. Então, eu pensei, ó, e era Mãe Crespa de quarta viagem, Pois é, daí né? depois E tu... daí eu pensei, não, vou trocar, mudei pra só Mãe Crespa. Foi nessa época que tu mudou Sim, pra Mãe mudei, só Mãe Crespa. Daí ficou só Mãe Crespa e ficou curto, né? Porque tu faz Mãe Crespa. Aham, e pega o nome... Que mulher inteligente. Aham, É rápida. Tá, Aline, olha só, daí fez esse curso, então, né, de gestão Sim. de marca. Em gestão de marca, a gente costuma trabalhar muito com linha editorial, que é onde a gente define, né, os assuntos que vão permear ali a nossa marca pessoal, seja no Instagram ou qualquer outra plataforma. Mas, além de escolher o que vai se falar, a linha editorial serve muito para nos guiar, para dizer o que a gente não precisa falar, né, em relação à nossa marca. Como é que tu define isso no teu Instagram? Tu sabe exatamente assim, essa parte da Aline eu quero mostrar, essa parte não. Sim, eu tenho, que nem eu falo, são 3 pilares pra mim, né? A Aline mulher, né? Que eu gosto muito de, mais assim nos meus textos, né? De falar sobre essa autodescoberta após a maternidade. Porque a minha autodescoberta foi um processo, assim, bem longo, de uns 2 anos. Que eu precisei me reencontrar, assim, sabe? Foi de dentro pra fora. Então, falar sobre essa autodescoberta, sobre a autoestima após a maternidade, né? Isso entra na Aline Mulher, né? A realidade da maternidade solo, porque eu vivo a maternidade 24 horas por dia, então não tem como eu não falar sobre isso. Então, né, tudo que envolve a maternidade, principalmente a maternidade solo, eu vou falar, né? E que nem tá ali na minha bio, né? É a realidade de uma mulher preta, né? Por quê? Porque eu falo também sobre as questões raciais. Eu jamais vou deixar algo passar, né? Até porque a maternidade, né, de uma mãe preta, ela tem várias questões, né, que atravessam, que são bem diferentes de uma mãe que não é preta. Então, todas essas questões eu falo também, né? Principalmente sobre a autoestima da criança, né? Que deve ser trabalhada desde pequena. São várias coisas que entram. Então, são esses 3 pilares que, né, que eu falo sobre a mulher, sobre a maternidade solo e sobre as questões raciais. Interessante. Bacana. Essa parte da criação da criança, né? Isso é muito importante. Sim. Desde pequenininho de falar disso, do que vai passar, do que não deve passar. Sim. Ai, isso é muito importante. Bem legal. Tu viu? Ela fez a lição de casa da marca pessoal. Olha, muito boa. Muito boa. Parabéns. E aí, Aline, o que te deu a virada de chave com a Antônia pequena acabar o relacionamento? Porque tu já tinha feito isso antes e voltou Tem que atrás. ter uma coragem. Muita coragem. Ele quis terminar. Mas igual, né? Igual. A Antônia tinha um aninho, né? E aquele dia, assim, nunca mais vou me esquecer, assim. O Joaquim era super pequeno também quando a Antônia... Porque tem 2 anos e pouco de diferença. Sim. E eu tinha sido convidada pra ir num circo com as crianças. E era a primeira vez que eles iam ir num circo, porque eles nunca tinham ido. E eu fui com os 4, né? E o Joaquim... como era tudo muito grande, né? Muito colorido, aquela coisa, muita gente. Ele se assustou, né? Ele ficou com medo, ele não estava acostumado. E começou a chorar, que eu não queria entrar, né? E daí eu tentando acalmar ele e tudo mais. Daí tá, ele entrou, a gente ficou ali no circo.
fomos pra casa. E quando cheguei em casa, tinha um bilhete em cima da mesa. Mentira. Mentira. Sim. Mentira. Primeira vez que eu tô falando isso, que eu nunca falei. Revelações. Revelações. Bilhete. Não acredito que ele fez isso. Sim, tinha um bilhete. Dizendo que ele tava indo embora pra casa da mãe dele porque ele queria ser feliz, né? E que não aguentava mais aquela vida. Assim. Que louco. Se fosse em outros momentos, em outros tempos, né? Eu tinha me desesperado, tinha ido atrás, sabe? Tinha feito um auê. Eu só olhei e falei, Ok. sabe? Deu um okzinho Não liguei, dela, não fiz nada. Eu falei assim, tá. Acho que uns 4 dias depois ele apareceu lá, né? Disse que ia ficar mais uns dias até arranjar um lugar pra ele ficar e tudo mais. E daí eu falei, ok. E daí, pra vocês terem uma noção de como não tinha mais sentimento nenhum, assim, sabe? Porque ele ficou 1 mês morando lá, a gente separado, ele ficou morando lá 1 mês. E não teve nenhuma recaída. Era porque... Sabe? Nada. Nada. E daí ele foi embora, né? E eu fiquei com as crianças. Só que daí quando ele foi embora, eu fiquei com as crianças, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora, né? Se eu nem trabalho, porque até então eu fazia alguns trabalhos, né, no Insta, mas eu não era assim, algo seguido, né? Tipo, não tinha trabalho todo mês, um contrato Isso, mensal, algo não assim. era seguido. Então eu me senti assim, desesperada, né? Daí eu assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E daí, logo em seguida, ia começar as aulas. E eu pensei, como é que eu vou comprar o material escolar dessas crianças? E eu pensei, eu tinha acho que 12 mil seguidores nessa época. Eu pensei, não, vou usar, né, o Instagram a meu favor. Claro. A arma que eu tenho E nele. o que eu fiz? Eu tinha meu Media Kit, né? Finíssimo. E mandei Eu gostei dela super organizada. E mandei pra... Porque daí vem uma frase na minha cabeça de um curso que eu fiz que dizia assim, existem milhares de influenciadores, né? Não tem como as empresas, as marcas conhecerem todos. Sim, claro, é verdade. Então, se a empresa não te conhece, tu tem que fazer ela te conhecer. Né? Tu tem que mostrar o teu trabalho. E daí eu pensei, como que eu vou mostrar o meu trabalho? Como é que eu vou mostrar que eu sou capaz, né? De fazer isso? Eu mandei meu Media Kit pra Casa do Papel e mandei um e-mail, né? Mandei por e-mail e mandei uma proposta pra eles que eu queria fazer uma parceria, né? Que eu não queria que eles me pagassem dinheiro. Que eu só queria fazer uma forma de permuta pelos materiais escolares dos meus filhos. Falei assim. E daí eu pensei, né? Não vamos ver se vão aceitar. Daí no outro dia eles aceitaram. Aceitaram, a gente marcou o dia, eu fui lá, né? Gravei os stories mostrando todas as promoções que tinha de material escolar. E daí o que eu fiz? Além de pegar, né? De comprar ali os materiais escolares das crianças, eu peguei alguns materiais que eu poderia criar alguns conteúdos depois. Entendeu? Mesmo encerrando ali a permuta. Entendeu? E daí, voltei pra casa, tudo. E nos dias seguintes, eu fui fazendo vários videozinhos com as crianças, assim, brincando com as massinhas, pintando com as tintas. E fui postando, né? E fui mostrando, e eles foram repostando. E ali eu comecei a ser vista. Entendeu? Comecei a ser vista, comecei a fazer, né, alguns trabalhos. Mas, quando a gente faz, assim, trabalhos pagos, né? A gente emite uma nota fiscal, né? Que eu tenho o meu MEI, né? Claro. Daí a gente faz a emissão da nota fiscal para que tu possa receber, né, os valores
Só que os pagamentos não são assim, vou postar hoje, vou receber hoje. Não é assim. Cada empresa tem a sua política, daí é tipo assim, tu recebe 30 dias, 45, 60, sabe? Tudo depende. E daí eu comecei com aquilo ali, e daí fui recebendo pedidos de orçamento, né? E daí foi indo. Quando chegou em agosto, setembro, por aí, aconteceu um fato, né? Que o pai das crianças, digamos que assim, ele percebeu, né? Que eu, ao invés de ficar parada, né? A minha vida andou pra frente, né? Que eu tava seguindo. E bem, né? Tava seguindo bem. Tava seguindo, então ele queria voltar. Só que eu disse que não. Porque eu já tava decidida naquilo. E sabe como é o homem, né? O homem abusivo. Ele, quando percebe que não tem mais o poder sobre aquela pessoa, ele se transforma, né? E foi o que aconteceu com ele. Então, ele achou que como eu não queria voltar, era porque eu tava com outra pessoa. Sim. E daí teve um dia, foi um domingo, e eu vou falar isso porque vocês vão entender o porquê que eu me mudei agora. Num domingo à noite, eu tava com as crianças, já ia colocar eles pra dormir, e assim, eu tava com eles no quarto. E eu escutei alguém abrindo, assim, a porta forte, sabe? E daí quem é? E daí o Vicente olhou assim, é o pai. E daí ele entrou assim, o que tu tá fazendo aqui? E nisso ele pegou meu celular que tava carregando, assim, na sala. Ele disse, por que tu não me responde? Porque ele tava me mandando mensagens e eu não respondia, mas eu não respondia porque eu não queria responder. O que ele achou? Que eu estava em casa com outra pessoa. Por isso que ele entrou, tipo, escondido, né? E daí ele pegou e eu não sei que eu não me lembro agora o que eu respondi pra ele, que ele pegou meu celular e tocou na parede. E quando ele fez aquilo, eu só conseguia pensar nisso. O meu celular, o meu trabalho. Né? Só conseguia pensar nisso, assim. E daí nisso a gente começou aquela discussão, as crianças chorando. Foi, assim, um show de horror, sabe? Ele não me bateu, né? Nunca me bateu. Mas foi um abuso psicológico, assim, sabe? E as crianças chorando e tudo aquilo. E daí eu saí, assim, pra rua com as crianças, fui pra casa da minha tia. E quando voltei, né, pra casa, ele tinha levado a TV. Porque ele tinha comprado, levou a TV em plena pandemia, as crianças tudo em casa, sem aula, a única TV que tinha pra eles assistirem. Se distrair, né? Então. Foi em 2020. E daí nossa, né? Imagino. E daí na hora do desespero, assim, no outro dia, peguei o telefone da minha tia, tirei uma foto, né, do celular. Mas eu fiz aquele post no intuito de mostrar por que eu iria ficar um tempo sem aparecer. Até porque eu tinha vários trabalhos, assim, né? E daí eu peguei e fiz, aconteceu isso, expliquei tudo o que tinha acontecido, não menti nada, né? E vou ficar um tempo sem aparecer. E pra minha surpresa, várias mulheres ali se uniram para me ajudar, fizeram uma vaquinha online, né? Para me ajudar a comprar um outro celular e uma TV para as crianças. Que legal, velho. E daí se eu não me engano, o objetivo da vaquinha era R$2.500, mais ou menos, e daí já tinha, assim, alcançado o valor, e daí teve um doador anônimo, que ninguém sabe quem é, até hoje não sei quem é, que doou R$1.000, assim, no dia lá. Daí foi 13 mil e poucos reais da vaquinha. E eu super feliz, assim, né? Consegui a vaquinha, o dinheiro da vaquinha pra comprar o celular, pra continuar trabalhando e a TV pras crianças. Né? E iria dar o valor ia dar bem certinho. E daí teve uma loja, né? Não vou falar o nome porque eu não sei se eu posso falar, né? A loja daqui de Porto Alegre
Por nós, tu pode, não sei se A marca, Lebes, né? né, me presenteou com a TV e um celular. Ai, não acredito. Me Aí eu acho que presentearam. nesse momento tu também teve Sim. mais certeza ainda que o teu trabalho estava sendo bem feito, né? Sim. Porque E, nossa... tu já trabalhava com essa loja antes ou começou? Não tinha trabalhado. Não? Nunca tinha trabalhado com eles. Através de uma outra mulher, uma outra influenciadora que me seguia e falou com eles, né? Explicou. E daí o dinheiro da vaquinha, né, ficou pra mim. E com esse dinheiro eu coloquei uma porta nova na casa, porque tinha Sim, ele. estragado, uma janela nova, forro na casa, porque não tinha forro. Daí eu coloquei um forro, né, porque no inverno era super frio. Sim. E foi isso, assim, sabe? Foi uma união bem... Nossa, sou eternamente grata por isso, né? Porque foi graças a isso que eu consegui continuar, né? Uhum. Que loucura. E tanto... nossa, foi bem legal, assim, tudo isso que elas Imagina fizeram. tua felicidade, meu Sim, Deus. nossa, sem palavras. Que legal. E Aline, recentemente, acho que agora para o Dia das Mães, né? Tu fez uma campanha para uma loja nacional, né? Como é que foi o convite? Como é que foi aceitar? Como é que foi fazer o trabalho? Porque acho que ainda tá rodando, né? Não sei se Sim, tu tá fala no esses YouTube. dias, né, do Marisa? Tá no YouTube, então. Hoje, né, que nem eu falo, eu já me sinto mais profissional. Então, hoje, eu faço parte de uma agência, né, que é lá de São Paulo, Legal. que elas fazem toda a minha assessoria comercial. Então, todos os orçamentos, né, tudo referente a trabalho é com elas. Ai, que fino. Que legal. Meu Deus. E daí, as empresas entram em contato com elas e elas entram em contato... E depois elas entram em contato comigo, né? Elas perguntam, tu quer fazer, tem interesse, né? Porque tem isso, Sim. né? Porque não... Tem produtos, empresas que a gente não se identifica, né? Uhum. Por exemplo, assim, eu não vou fazer uma divulgação de algo fit, né? Porque de fit eu não tenho nada. Então, tipo, não tem nada a ver comigo. E daí elas fazem toda essa parte de orçamento. E daí, das Marisa, eu fiquei, tipo assim, muito, sabe... Como assim? Né? É sério? Porque daí elas pensaram, Aline, vou te passar um job que a gente fechou pra ti. Eu, tá. E delas mandaram assim tudo, né, que era das Marisa. E eu, é sério? E eu, sim. E daí eu não acredito. Sabe quando tu fica assim, sabe? Mas, só que eu não imaginava que era contar a minha história, né? Eu não imaginava, eu achei que, bom, vai ser algo do Dia das Mães. Daí, eles marcaram uma reunião com a redatora, né? E daí eu conversei com ela, assim, em particular, na reunião. E ela foi me fazendo as perguntas e eu fui falando. Daí marcaram o dia da gravação. Só que, assim, eu pensei, bom, no dia da gravação vai ser alguém que vai vir aqui me gravar, né? Alguma coisa assim. Daí eles falaram assim, tem que ser na tua casa. Daí eu toda cheia da vergonha, né? E eu, na minha casa, mas a minha casa é muito humilde, né? Falando assim, não tem problema, não sei o quê. Tem que ser na tua realidade e tudo mais. Eu, tá. Daí foram gravar e a equipe veio de São Paulo pra gravar comigo. Ai, como tu é chique, né? Uma equipe inteira, imagina, era filmmaker, fotógrafa, sabe? Era o diretor. Olha, é uma equipe, Uma né? Uma equipe inteira, o diretor, vem todo mundo. E eu toda preocupada, né, que ia vir as pessoas aí, fiz até um café, deixei lá arrumar. E eles já vieram com tudo isso, já vieram montando mesa no pátio lá de casa, arrumando os lixos secos, lixo orgânico, botando as comidas. Eu achei, bom, né? Fizeram um set no set de Fizeram um set, filmagem. né? Bom, me senti Famosa, meu bem. Ai, finíssima. Que legal. E o diretor, né? O diretor que ele falou pra mim, né? Não, lá em São Paulo tu é super conhecida. Daí eu, Ai, eu sabia. Fez cara de verdade. e ele, sim, todo mundo que a gente falava, mãe Crespa, todo mundo sabia quem era.
Tu viu, guria? Daí Famosíssima. eu, sério mesmo? Daí ele, sim. Que E daí legal, eu, guria. nossa. E daí ele disse, tu acha que a gente tá aqui por quê? Ai, E daí eu, então tá, né, você tá dizendo? E daí a gente gravou, né, a manhã inteira lá em casa. Nossa, foi muito emocionante. Ai, chorei horrores, chorei muito. Porque daí ele me perguntava, daí a gente se lembra dos fatos, assim, sabe? Nossa, foi muito emocionante. A gente ficou o dia inteiro gravando, assim, foi a manhã inteira lá em casa. Aham. Depois a gente foi pra Casa de Cultura Mário Quintana e depois lá pra Orla do Guaíba pra gravar, assim, o restante. E ver o resultado, como é que foi? Ai, eu morri chorando. Não imaginei que ia ficar tão lindo. Morri chorando, né? Que Porque eles legal. conseguiram compilar bem, Aham. né? E tá, assim, contando toda a minha história, na verdade, né? Que legal. Conseguiram Quem compilar. mais que eles fizeram com outras... É, teve mais 3 mulheres. Três, mas não eram aqui do estado? Não, era uma de cada canto, assim, de cada estado. Aqui do sul era só eu. olha só, que Aham. importante essa Aham. mulher, meu Deus do céu. Tu viu? Agora eu que tô Legal. mexendo com ela aqui. Legal. Ai, que legal. legal. Legal, E adorei. quantas conquistas sendo influenciadora. Sim. Tu imaginava que tu ia chegar neste nível, mulher? Não, e tu sabe que eu sempre falo isso, né? Porque, tipo assim, eu não tenho milhões de seguidores, né? Tenho 18 mil seguidores. E já tive várias conquistas, assim, né? Porque muitas vezes a gente só consegue enxergar algo muito grande, né? Uhum. E a gente não enxerga as pequenas conquistas. É verdade. E eu consigo, assim, enxergar cada pequena conquista, sabe? Porque, que nem eu falo, cada empresa que me contrata para fazer um trabalho, eu sempre tento entregar o meu melhor, né? Sim. Não importa que empresa é essa, eu sempre quero entregar o meu melhor. Então, eu sempre falo assim, nossa, eu acho que até quando eu respondi as perguntas ali que me mandou sobre o sucesso, Uhum. pra mim eu já tenho o sucesso, sabe? Porque tudo isso que acontece, muitas coisas que já aconteceram comigo, eu imaginava que só iria acontecer quando eu tivesse, sei lá, milhões de seguidores, quando eu fosse muito rica, entendeu? Que eu achei que isso ia acontecer. E várias coisas já aconteceram. E através do meu trabalho, eu consigo proporcionar muitas coisas boas para os meus filhos, né? Eu vivo disso e ao mesmo tempo eu consigo proporcionar muitas experiências para eles e realizar muitos sonhos. Ah, eu vi no verão, agora tu falou isso, na praia. Sim. O primeiro Primeira contato vez deles, que eles né? foram na praia. Aham. Foi esse ano, Foi. assim. Nossa, foi muito. E eu cheio do medo, né? Pra ir sozinha com os 4. Daí você quer saber? Eu vou ir. E daí todo mundo, é porque vai gastar. Quer saber? Eu vou ir. Não quero saber, vou. E daí fui com eles, né? Foi... Acho que era uma data, aí acho que foi Covid, Eu né? peguei Covid, E aí não pôde. sim. Aham. Peguei Covid, daí tive que mudar, mas fui igual. E daí a gente foi, nossa, foi muito legal, a gente aproveitou, assim. A gente ficou 3 dias, mas a gente aproveitou muito, 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 muito. Foi Ai, muito. vê, né? Eu não lembro se foi Antônio ou Joaquim que ficou... Eles ficaram assim, Aham. ó. Sim, eles ficaram assim, ó, maravilhados, sabe? Foi muito legal. Mas tu Muito falou legal. 2 coisas bem importantes, né? Que é comemorar cada conquista. Uhum. E às vezes no dia a dia, na correria, a gente tá sempre vendo a parte ruim e não vê as conquistas. Né? Exatamente. É muito Exatamente. importante a gente comemorar. E que nem tu falou do sucesso pra ti, né? Cada um sabe o que é sucesso pra si, né? Sim. E que nem tu falou, já atingiu o sucesso. Isso é muito legal. Exatamente. Isso é muito importante. que nem assim, sucesso... Para muitas pessoas, o sucesso é assim, ó, tu ter muito dinheiro, né? Porque daí tu, nossa, fez muito sucesso, tá muito famoso, né? Muito dinheiro. É. Só que pra mim o sucesso é eu ver o meu trabalho sendo reconhecido, sabe? Sim. E sempre quando, por exemplo, assim, eu faço uma... E às vezes pra mim isso é muito surreal. Quando eu vejo outra pessoa falando de mim, né? Pra mim, às vezes, eu fico pensando, será que tá falando de mim? Sabe? Porque daí, que nem eu faço alguma reunião, assim, daí falo, porque a gente acha isso, daí eu fico assim,
como assim, né? Eles estão achando isso de mim. E até a minha assessora, ela fala pra mim, Aline, tu tem que acreditar mais em ti, Exato. né? Tu tem que acreditar mais em ti, tu merece isso, né? Ela fala, tu merece isso, então, continua e faz o que tu tem que fazer. Porque eu sou assim, ó, além, né, de trabalho, né, de viver disso, eu sei a minha responsabilidade das redes sociais, porque não é só trabalho, né? Eu tô ali influenciando vidas, influenciando pessoas. Exato. E a maioria do meu público são mulheres, né? 98% de mulheres. E eu sei que a maioria, eles são mãe solo, né? E, assim, ó, todos os dias. Não tem nenhum dia que eu não receba uma mensagem delas falando, assim, que se inspira em mim, que me vendo, né? Toda a minha trajetória conseguem ter esperança de mudar a vida também, né? Que me vendo, elas conseguem perceber que elas podem, né? Isso Também. É muito bom. E então eu me acho muito responsável pelo que eu falo, pelo que eu faço, né? Tanto que eu estou sempre tentando postar conteúdos que não sejam de publicidade, né? Nunca gosto de postar assim, tipo, 2 publicidades uma lá da outra. Não, eu gosto de criar conteúdo, que nem eu falo, orgânico, né? Conteúdo que eu sei que vai gerar a conexão com as pessoas que me seguem ali. E expor a minha vida e expor certos fatos, porque a gente também precisa filtrar muita coisa, né? E expor certos fatos que acontecem comigo, eu sei que para alguém aquilo ali vai servir. Né? Com certeza. Para alguém aquilo ali vai servir. Então, por exemplo, hoje, eu postei um Reels de takezinhos pequenos da minha manhã, né? Que foi ali das 6 da manhã até as 8 da manhã, tá? A minha rotina ali bem rapidinho. E tem que ver teve 2 comentários que, tipo assim, me mexeu um monte comigo, sabe? Teve uma que foi, tipo, um texto ali, o comentário da seguidora agradecendo, né? Por aquele vídeo, me agradecendo pelas minhas palavras e tudo mais. Então, eu me sinto, assim, muito responsável pelo que eu tô fazendo. E é por isso que eu tenho muito cuidado, né? Muito cuidado. Ai, olha, eu tô sem palavras. Nossa! Olha só, Eu sou apaixonada pela Aline. tu já deu uma aula praticamente aqui de gestão de marca, né, pra gente. Como tu já estudou isso, e em outras palavras, tu falou muito sobre diferenciação de marca, né? Que é quando a gente trabalha alguns elementos da nossa marca pessoal ou marca corporativa, enfim, para se diferenciar da concorrência, se diferenciar da concorrência, basicamente. Sim. O mercado... e aí eu vou só exemplificar, né, para quem não entende. Por exemplo, quem chega numa prateleira, numa gôndola de supermercado, por exemplo, vê aquele monte de shampoo, mesmo que seja inconscientemente, a gente escolhe uma determinada marca, né? Seja lá por qual for o motivo, por embalagem ou por tipo, né, de tratamento, enfim. Isso é a diferenciação, né? E ela pode se expressar de diversas formas. Como é que tu, Aline, procura te diferenciar? Porque hoje a gente tem muitos influenciadores, muitos da mesma área, né, de maternidade. Como é que tu pensou isso, né? Vou me diferenciar e hoje tu colhe os frutos disso. Esse é um grande desafio e é que muitas pessoas não entendem, né? Muitos influenciadores não entendem isso. Que tu precisa ter o teu diferencial, né? Tem lugar para todo mundo, né? Mas tu tem que mostrar por que eu devo te escolher. Exato. Entendeu? Por quê? O que tu tem de melhor que a outra não tem? E eu acho que, assim, o meu diferencial, né, é que eu mostro bem a realidade, eu não enfeito muita coisa. E eu mostro, digamos que assim, os 2 lados, né? Porque muitas pessoas só gostam de mostrar ali o bonitinho, pronto. Eu já mostro os 2 lados, né?
Por exemplo, assim, na semana do Dia das Mães, que eu fiquei... tinha muitos trabalhos pra mim fazer e fiquei super sumida dos stories. Eu falei, olha, tô sumida, preciso gravar, tenho prazo pra entregar e eu preciso pagar minhas contas. Então, né, tô sumida por isso. E eu acho que um diferencial assim, que eu tenho, que eu já escutei de outras pessoas e até concordei com isso, é que eu trago nos meus conteúdos, né, assuntos importantes, né, fatos importantes, mas com leveza. Não é algo que se torna pesado de tu assistir, né, ou de tu ouvir. Por exemplo, assim, quando eu falo que tô cansada, que a maternidade solo é exaustiva, eu não falo isso de uma forma séria, entende? Eu falo disso de uma forma mais divertida, mais leve, mas que eu sei que aquelas pessoas vão se identificar. Então, eu sei exatamente o tipo de conteúdo que eu tenho que fazer, por exemplo, assim, ó, pra ter muitos compartilhamentos. Entendeu? Hoje tu já tem esse domínio. Eu já sei, sabe? Por exemplo, assim, se eu fizer, tipo, uma dancinha, pra mim não vai dar nada, entendeu? Mas se eu fizer uma dancinha e colocar ali escrito, bem ali na imagem, sabe, na tela, uma legenda chamativa falando sobre algo, aquilo vai pegar. Que nem eu fiz essa dancinha eu fiz uma dancinha, agora eu não lembro qual que é. Que eu botei assim, por que tu não gosta do inverno? E daí quando eu viro de costas, tô com o inalador e a caixa de remédio, porque eu sou mãe, entendeu? Verdade, então, tipo assim, aquilo ali muitas pessoas se identificaram. Teve, sei lá, 200 compartilhamentos aquele vídeo, né? Porque eu sei que aquilo vai gerar identificação. Então, a gente tem que saber conhecer o nosso público. E saber conhecer o público de cada plataforma. Porque, assim, eu tenho ali o Instagram, tenho 18 mil seguidores. Lá no TikTok, eu tenho 6 mil e poucos seguidores no TikTok, tá? Mas o meu conteúdo no TikTok é diferente do meu conteúdo no Instagram. Lá no meu TikTok, eu posto vídeos mostrando a minha rotina, assim, eu narrando, falando sobre a minha rotina... por exemplo, a rotina só da noite, ou o que eu fiz num dia, ou eu montando a lancheira. Eu não posto vídeos no meu Instagram montando lancheira do Joaquim, tá? Porque nunca postei e nem sei se isso vai dar bom. Mas lá no TikTok dá. E o legal dessa estratégia é que tu tem conteúdos diferentes Exato. pra plataformas diferentes. A pessoa que te Sim. segue nas duas não fica com aquela sensação de Só que tá a mesma vendo coisa. de novo. Exato. Né? E daí lá no TikTok eu posto, entende? Que trabalhinho. E lá... dá um trabalhinho. E lá, tipo assim, dá muito bom. Eu fiz um vídeo do Joaquim, um dia especial do Joaquim, de uma forma, eu narrei esse vídeo, né? E eu postei eu postei no Instagram e postei no TikTok o mesmo, né? Porque já era um tipo de vídeo que eu já posto no TikTok, mas nunca tinha postado aí no Instagram. Eu postei no Instagram, deu 5 mil e poucas visualizações. No TikTok deu 70 e poucas mil. E eu tenho 6 mil seguidores lá. E lá o perfil É Mãe Crespa também. Não, mas eu digo o perfil do Das teu pessoas, do público público. também é feminino? Não, lá é mais- mais mesclado, assim. Aham. Mas daí eu sei o que vai em cada um. E daí, pra vocês terem uma noção que, assim, teve o Dia das Mães. Olha só, no Dia das Mães eu tava com 5 mil seguidores, mais ou menos, lá no TikTok, tá? Tem várias influenciadoras que falam de maternidade, que, tipo, são verificadas, que tem, sei lá, milhões de seguidores no TikTok. E o TikTok me escolheu pra fazer uma live sobre a maternidade solo na semana do Dia das Mães. Exato, né, minha é filha? muito abusado. Entendeu? Que legal, Que legal, Aline. guria. Nossa, não, a Aline, ela é muito esperta. É muito É inteligente. muito inteligente nessa parte aí do escolher. Mas a virada dela foi realmente, tu teve a tua virada quando tu falou. Eu mostrava só a parte boa, a parte bonitinha, a Antônia Porque arrumadinha. ninguém tem uma
uma vida perfeita. E a maioria das pessoas erram nisso. Mostra de só. mostrar uma Sim. vida perfeita. Exatamente. Ou de querer fazer igual o que o outro faz. Né? Ficar se comparando. Não precisa se comparar com ninguém. Porque quanto mais tu se compara, mais tu fica parado no mesmo lugar. Porque daí tu fica se comparando, quer fazer igual a fulana, e tu acaba não fazendo nada. Né? Ou então a gente fica parado esperando. Eu vou esperar ter o melhor celular. Vou esperar ter uma luz boa. E daí tu não vai ter, porque tu tá ali parado sem fazer nada, entendeu? E não vai fazer. E não vai fazer. Ai, eu tô com medo já. Eu tô. Já passamos, né? Tá maravilhosa essa conversa. Muito tu tá nos dando boa aula. Maravilhosa. Muito boa. A Fábio deve estar com o ouvido ligado ali, né, Fábio? Só ligado nos conteúdos. Muito. Maravilhoso. Ela disse sim. Ai, muito obrigada pela aula. Vamos dar segmento? Dá tempo ainda? Eu não sei se dá tempo. Quanto tempo a gente ainda tem, Fábio? Então tá. Nossa diretora deixou a gente chamar. Então, Aline, a gente vai trazer algumas fotos aqui. Tá. E aí tu nos conta o que te lembra. Enfim, aí tu nos conta. Pode ir? Primeira foto. Essa aí. É meu primeiro post. É meu primeiro post. Eu tava... Essa foto eu tava na minha transição capilar. E foi meu primeiro post. Ai, bem foi meu primeiro post. E foi quando eu tava assim, ó, começando a tentar descobrir quem que era a Aline, sabe? Que eu tava começando aquela essa... descoberta. É muito interessante. Né? Temos essa evolução, né? É muito legal isso. Sim. Pode ir. Olha. Ai, essa foto. Eu não me lembro agora qual idade eu tenho nessa foto. Minha avó que fez essas tranças em mim. A minha avó, hoje ela não é mais viva, né? Minha avó materna. Mas ela fazia tranças, né? E assim, que nem eu falo, tudo que eu aprendi de melhor foi com a minha avó, né? E até acho algumas semanas atrás eu falei, nossa, se minha avó estivesse viva, ela ia estar muito orgulhosa de mim. Porque tudo que eu fazia pra ela era demais, sabe? E ela sempre me ensinou muitas coisas, assim. A gente sentava, né? Ela me contava várias histórias dela, de quando ela era criança, de quando ela era adolescente, mas sempre me contando pra me mostrar o caminho que eu deveria seguir, sabe? Pra mim não querer fazer igual, pra mim ter uma vida diferente. E eu fiz o magistério por causa da minha avó. Porque a minha avó trabalhou a vida inteira numa escola, né? Como merendeira. Então, ela viveu aquele mundo ali, né? Da escola, professora. Então, pra ela, professora... Nossa, era algo muito grandioso, né? Ser uma professora. Então, quando eu fui pro ensino médio, eu entrei no magistério por causa dela, assim. Porque ela queria que eu fosse professora. Que legal. E ela tava na minha formatura. Que bacana. Que bom. Sim. Ótimo. Vamos para a próxima. O aninho da Laura. Sim, eu bem lisa. Bem lindo. O aninho da Laura, parece a Antônia, né? Mas é a Laura, o aninho da Laura. Nossa, a festa foi bem linda. Da Moranguinho. Eu bem magrinha. Bem lisa mesmo. Bem lisa, bem magrinha, bem novinha, nossa. Aquela festa ali. Nossa, foi... A Laura também, ela ficava bastante doente, assim, quando ela era pequena, né? Então, o aninho dela, assim, pra nós também foi o auge, assim, né?
Que legal. Sim, né? A primeira neta, a primeira Exato, aí sobrinha, todo mundo, né, primeira se esforça pra fazer bisneta. aquela festa. Sim. É muito bacana. legal. Sim. Ai, foi maravilhoso. Tá, gente? Não chora na minha frente, que eu choro. A Jade, ela acompanha aqui, ela que Eu acompanha. acompanho. Eu queria muito ler este post pra vocês, o texto. Olha, tu escreve muito bem, tem que escrever um livro. Ai, já me falaram isso já. Aí, ó. Muito bem. Olha, se tu... não tem como não chorar. Eu não vou ler, porque senão eu vou chorar, vou fazer um fiado. De qual post que é? Desse aqui. Tá fixado. Ah, aqui, que eu o primeiro fixei. post. Tá, quer que eu ler pra te chorar? Por favor. Hã? Tá, eu vou ler, porque aí a Jade não vai... Vamos lá. Ai, ai. Um dia me disseram que ser mãe solo seria a pior coisa da minha vida. Me disseram que a minha vida estaria acabada e eu não chegaria a lugar nenhum. Disseram que eu seria esquecida e viveria uma vida solitária, que sorrir seria algo raro. Disseram também que ninguém escolheria estar ao meu lado. Afinal, quem seria o louco em namorar uma mulher com 4 filhos? Mas teve algo que ninguém me falou. Que os meus filhos seriam o impulso que eu precisava para reagir e seguir a vida. Não me disseram que rótulo nenhum define a mulher e mãe que eu sou. E por isso quero dizer pra ti que está lendo, não sofra por rótulos que os outros colocaram em você. Pois tu, mulher, pode ser e fazer o que tu quiser. Olha aí! Muito bonito mesmo. Ai, meu Deus. Ela escreve muito, né? Muito bem. Muito bem. É, porque, assim, fazer tudo que eu quiser. muitas vezes a gente acha que não... que a gente não pode ir além, né? Uhum. E muitas vezes quando a gente se torna mãe, assim, elas... A gente pensa, nossa vida acabou, né? Só que não, né? A maternidade, ela é só uma vírgula na nossa vida, né? Ela não é um ponto final. Só que a gente demora muito, né, pra entender isso, pra perceber isso. E muitas vezes também a gente demora pra perceber que a gente merece mais, né? Que a gente pode mais. E quando me fala assim, eu queria ter essa força que tu tem. Todo mundo tem essa força, né? Só que a gente só descobre quando a gente precisa dela, né? Então, na hora certa, né? Tu vai achar essa força que tu precisa. Porque ela tá aí dentro de ti, né? Só que na hora certa, tu vai encontrar. A Aline é uma escola de vida, gente. Não é uma escola de maternidade, é uma escola de vida. Muito legal. Sigam a Aline. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? É Mãe Crespa em todas as redes Todas sociais. as redes sociais. Todas. Instagram, no YouTube, TikTok, Tem Twitter. canal no YouTube? Tem, Ai, que legal. no Twitter, no Facebook, tudo é Mãe Crespa. Tudo bem, Crespo. Linda, Legal, maravilhosa. muito legal. Aí você pode encerrar. Não sei, eu não lembro nem se tinha uma coisa pra falar. Então, gente, foi isso, essa conversa maravilhosa. Também tô sem palavras, mas é isso. A gente se vê na próxima semana, já de recadinho dos patrocinadores. Gente, quero agradecer, né, por ter vindo. A gente tem um presente, viu? Eu sabia que tu tava esquecendo. Exato! Ó, esse aqui é um presente nosso pra ti. Ai, por obrigada. pouco a gente não. Por Muito pouco a gente obrigada. esqueceu. Adorei. Tá parecida? Tu gostou? Adorei. Que Muito bom. legal. Quase que a gente esqueceu do presente. Olha o que tu fez. Tu nossa. Adorei. Então, muito obrigada mais uma vez. A gente esteve aqui no nosso sétimo episódio, oitavo episódio, com a Aline Barbosa, a Mãe Crespa. Gratidão por tudo que a gente passou aqui hoje. Foi o episódio que eu mais chorei até agora. Eu sou super chorando, mas esse eu me acabei. E, gente, a gente quer agradecer, então, lembrem de nos seguir nas nossas redes sociais. Se tu está nos assistindo aqui no YouTube, lembra de dar aquele like, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. E se tu estás ouvindo no Spotify, né, lembra de dar aquelas 5 estrelinhas, por favor, gente. nos avaliem. Mas também dá um pulinho lá no YouTube para tu ver
né, a mãe Crespa, ver aqui o presente Ah, é que ela verdade, ganhou. é verdade, né? importante. E deixem muito os lindo. recados, né? Deixem os recados, deixem os favor. comentários, tanto no YouTube, quanto no Facebook, no Instagram. A gente adora ler as mensagens de vocês. Sim, Eu e a Jade, a gente fica depois compartilhando ali no... Aham, a gente fica printando as WhatsApp, mensagens que recebemos gosta. no privado, mandando uma para outra. Olha que lindo comentário, olha que Legal. elogio. É muito importante para nós, então, por favor, comentem o que vocês estão achando. Se quiser sugerir convidados especiais de histórias especiais que vocês conhecem, também fiquem à vontade. Então, esse episódio está sendo patrocinado por nós, pela Jade Semijoias, te ajudando a brilhar ainda mais com joias lindas e maravilhosas. E é isso. Fiquem. Quer mais alguma coisa? Pode falar. Isso. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.